What is going to be different this year? Can you take the title? Okay, I'm always asking the judge after the show what I need to do. Sometimes I'm stupid, I'm not doing what they said. But I try this year to bring everything and point. I'm working very hard with Mr. Chad and Dennis James. Talking about Chad Nichols and Dennis James. Yeah. Olá, marombeiros confinados, eu sou o Leandro Ost e muitos de nós ficamos naquela dúvida, será que Hadi Choopan poderia ter ficado na segunda colocação, na terceira, na frente de Brandon Curry, 50 Cent ou do próprio Phil Heath, o Vacuum Pose reverso? Não foi só a gente que ficou com essa dúvida, não, os árbitros também tiveram essa mesma dúvida e a gente pode conferir isso aqui na súmula. Eis que você não sabia como era uma súmula de bodybuilding, é muito simples de interpretar isso aqui. Se você já sabe como é que é, passa um pouquinho para frente o vídeo. Aqui nós temos basicamente duas notas, que é a da prévia, né, o prejudging, e das finais, que acontecem no sábado, e o prejudging na sexta-feira. A somatória dessas notas aqui, quem tiver menos ponto, vence, basicamente. Então a gente vai colocar aqui Big Ramy, Ramizão para exemplificar. São 7 árbitros, mas apenas 5 árbitros são válidos. Os árbitros com as notas mais diferentes, eles são descartados. Se as notas forem todas iguais, 2 árbitros são descartados na mesma, ficando apenas com 5. Então aqui, nas prévias, a maioria dos árbitros achou que o Ramizão ia ficar em primeiro. Ele fez 8 pontos. E isso já deu o equivalente para ele para estar na frente de todo mundo. O segundo cara que fez menos pontos aqui foi o Phil. Então, já na prévia estava o Ramizão em primeiro e o Phil em segundo. Nas finais, foi unânime. 5 árbitros acharam que o Ramizão era o Mr. Olímpia. Só que o Phil parece que deu uma piorada. Ele foi para 20 pontos, daí o pessoal estava achando que ele estava na 4ª colocação. Brandon Curry, por exemplo, nas duas vezes, tanto na prévia quanto nas finais, ele ficou com a 3ª colocação. E Hadi Choopan foi justamente o contrário do Phil. Na prévia, ele ficou em 4º e na final ele ficou em primeiro. Só que por um pontinho de diferença, o Hadi Choopan ficou na 4ª colocação. Poderia perfeitamente ter pegado a 3ª. Vamos fazer então essa análise aqui. Phil Heath com seu Vacuum Pose reverso o tempo todo. Nesse momento ele já sabia que ele não ia ficar em primeiro lugar de jeito nenhum e que ele estava disputando uma dessas 4 colocações aqui com o resto da galera toda. Então vamos lá, duplo bíceps de frente, opa. Puta, pra mim quem ganhou essa pose foi o Brandon Curry, 50 Cent. Mas nós estamos tratando dos dois aqui, ponto para Hadi Choopan. Shape muito mais seco, cintura pra dentro, a dorsal dele expande mais. O único problema dessa pose no Hadi Choopan é que, não sei se a gente já mencionou o termo antebraço de cachorro, acho que não, né? Mas o Hadi Choopan ele tem esse probleminha aí, antebraço de cachorro. O Phil tava bem na pose, só que como ele tá aí com o vácuo reverso, fica meio complicado, acaba embaçando todas as poses de frente. Aqui já não tava com controle nenhum. Essa expansão dorsal aqui, seguramente, mais uma vez para Hadi Choopan, ó, já encaixa a pose, o fio demora um pouco mais, que é para os caras reparar menos nele, essa que é a verdade. Tá expandindo menos a dorsal do que já expandiu, a coxa veio bem, mas não veio 100%. Aí você fala, não, mas a coxa do Phil é mais volumosa, assim, agora olha a coxa dele e olha a coxa do Hadi Choopan, a diferença é muito grande, cara. O impacto visual que causa um shape seco é muito maior do que o impacto de um shape gigante, que era o caso do Ramizão até anteontem. Lembra quando ele vinha sempre muito gigante? Pronto, agora ele veio mais seco e causou um impacto muito maior. E foi o que o Hadi Choopan fez nas finais. Aqui, essa pose é do Ramizão a vida toda, né? Pau, aqui já tá, mas aqui a gente já vê que, ó, aqui não tinha oblíquo nenhum, palomboísmo batendo forte aqui, Hadi Choopan muito mais controlado, bastante cintura escapular, ó, muito largo, peitoralzão chapado, mais um ponto para o Lobo da Pérsia. Lógico que agora eles vão... Ixi, a sunga econômica do Mr. Olímpia é que tá difícil, hein, Ramizão? Pelo amor de Deus. Cara, tem tanto glúteo que a sunga ficou pequena, será que foi isso? Duplo bíceps de costa, pose do Phil. Mesmo não estando no seu melhor, talvez 80% do melhor, eu daria essa pose até para Brandon Curry se ele tivesse glúteo e posterior. Parece que ficou no hotel, né? Não trouxe, esqueceu no carro, não sei.
Hadi Choopan muito bem na pose, mas aqui carece um pouco, não de detalhe, nem de vinco, mas de fibra talvez. Parece que ou reteve um pouco de água aqui, sem contar que o deltoide dele também, em algumas poses, aparenta não estar muito saudável. Mas isso não é uma exclusividade dele, como a gente pode ver aqui nesse line-up, não é verdade? Expansão de dorsal, o Phil já monta a pose mais rápida, que ele sabe que ele vai bem, acho inclusive que ele fica melhor que o Hadi aqui, porque tem mais detalhe, o Hadi tem muita expansão, parece que as costas são mais largas ainda, né? Tem posterior, o glúteo fibra mais, tudo isso. Mas eu acho que o Phil, ele tem um nível de maturidade muscular, uma densidade mais foda na dorsal. Então essas duas poses de dorsal do Phil, elas vencem praticamente a galera toda aí. Tríceps de lado, Hadi Choopan, mais uma vez, olha que tronco tão bem feito, olha aqui. Obliqueira sinistra, vários vincos, abdômen controlado e tudo aqui. O abdômen do Phil, ele tá na frente do peitoral. E tem muito peitoral aqui, né, cara? Lateral de coxa não tá tão boa quanto a do Hadi. Mais um ponto para o Lobo. E aqui a gente tá vendo o vácuo pose reverso do Phil. Essa pose aqui o Phil não ganha de quase ninguém, cara. Quase ninguém assim, do Mr. Olímpia inteiro, talvez, tá? Porque a situação tá muito crítica realmente, né? Essa aqui é uma pose muito boa de Brandon Curry, ó, a cintura extremamente controlada, bem fina, tem muita asa, dá um aspecto bonito no shape. Ramizão, né, cara? Gigante pra caramba, mas, meu, a barriga dele não tem nem o que falar e a coxa dele é tropé. Pode juntar todas essas coxas aqui que não vai dar uma das coxas do Rami. Agora, especificamente entre o Phil e o Hadi Choopan, não tem nem o que falar, né? E agora a pose do mais musculoso. Tem todo mundo aí, tem muito músculo. Só que se a gente for... Os caras não travam. Trava na pose na mesma hora. Isso, olha lá. Muito obrigado. Essa aqui é a pose, meio que a pose do caranguejo, né? Que os caras inclinam pra frente tudo. É uma pose que favorece o Phil, apesar dele ser um cara muito estreito, ele acaba favorecendo ele. Só que aqui a gente vê que, meu, quadrador geral, tem até uma sobra de oblíquo aqui no canto, mas tem muito músculo. Ele fica, pra mim, ele fica melhor nessa pose do mais musculoso no caranguejo. Por quê? Porque o Hadi Choopan tem o antebraço muito fininho e acaba ficando meio estranho aqui esse vão que faz no cotovelo. Mas isso aí pode ser bobeira minha, tanto um quanto o outro poderia ter vencido essa pose facilmente. Ou seja, a não ser as duas poses de dorsal, que também são mais ou menos questionáveis até certo ponto, especialmente a expansão dorsal de costa, Hadi Choopan vence em tudo. Nas finais ele matou a pau e poderia sim ter ficado na terceira colocação ou talvez até na segunda colocação se não tivesse ido tão mal nas prévias da sexta-feira. É isso, meus amigos marombeiros confinados. Deixe aqui a sua opinião. Fiquem com a gente e até o próximo.